Muitos portugueses e imigrantes que vêm viver para Portugal e que estão a começar no mundo dos investimentos perguntam-se: onde é que eu posso investir em Portugal? Será que é rentável? Será que vale a pena? Não é melhor investir no estrangeiro? Eu próprio tinha muitas dessas dúvidas no início, antes de me sentir à vontade e me sentir confortável para investir lá fora. Neste vídeo vamos então ver as opções que existem para investir em Portugal. Bora lá! Riquinho, para mostrares o teu apoio ao canal, deixa o like aqui no vídeo e não te esqueças de subscrever. É completamente gratuito e para nós é muito importante termos essa recompensa por todo o conteúdo que te entregamos aqui semana após semana. Portugal não é um país com tradição de investimentos. Segundo um estudo da CMVM, feito em 2021, apenas 28% dos adultos portugueses são investidores, o que é um valor inferior à média da União Europeia, que é de 38%. Portanto, nós estamos 10 pontos percentuais abaixo da Europa. Isso é um reflexo da falta de literacia financeira que existe no nosso país e que nos coloca no penúltimo lugar do ranking da União Europeia, apenas à frente da Roménia. Então, o que é que os portugueses geralmente fazem com as suas poupanças? Guardam no depósito a prazo de um banco, não é? Só em fevereiro deste ano foram aplicados mais de 7 mil milhões de euros em depósitos a prazo. É muito, muito dinheiro. E atenção que poupar por si só já é ótimo, não é? Já mostra responsabilidade e preocupação para com o futuro. Mas ainda assim, e como eu costumo dizer, dinheiro guardado é dinheiro desvalorizado. Como podes ver nesta imagem, os depósitos a prazo em Portugal, em regra geral, rendem menos do que a taxa de inflação. Isso significa que, ao ires depositando dinheiro no depósito a prazo, até podes ir vendo o teu saldo aumentar ao longo do tempo. No entanto, o poder de compra desse mesmo saldo vai sendo corroído pela inflação. Mas então, onde é que os portugueses e os que vêm de fora para viver em Portugal podem investir o seu dinheiro em vez de o deixar apenas guardado a desvalorizar? E quero dar nota que, no mundo globalizado em que nós vivemos, qualquer pessoa aqui em Portugal pode abrir conta numa corretora online com autorização para operar no nosso país, como a DAGIRO, a XTB ou Interactive Brokers, e investir em ativos internacionais, como por exemplo em ações, obrigações dos Estados Unidos. Mas neste vídeo vamos falar apenas dos ativos portugueses, chamemos-lhe assim, do que é Made in Portugal. Então, uma das opções são as ações de empresas portuguesas. É verdade que a Bolsa de Valores de Portugal não é a mais rentável do mundo. Aliás, se nós olharmos para o nosso índice de referência, o PSI, nos últimos 5 anos teve uma valorização de apenas 21,10%. Se dividirmos esse valor pelos 5 anos, dá uma média de 4,22% ao ano. É um valor baixo, é verdade, mas ainda assim é acima da média da inflação e das taxas de juros dos depósitos a prazo. No entanto, as ações portuguesas têm fama de serem boas pagadoras de dividendos. Já que não conseguem atrair os investidores pela valorização do preço das ações, conseguem através da distribuição de altos dividendos. Podem ser, eventualmente, uma boa opção para quem quer alcançar a liberdade financeira ao ter as suas despesas cobertas pelos dividendos que recebe. Vejamos então alguns exemplos de empresas portuguesas com altas taxas de pagamento de dividendos, ou seja, com altos dividend yields. E aqui, além do dividend yield da empresa, vemos também o seu retorno total a 5 anos. E o retorno total é a soma da variação do preço em bolsa mais os dividendos que foram pagos. Então, a Navigator tem um dividend yield de 6,71%, o que, comparando com os Estados Unidos, com a média das grandes empresas pagadoras de dividendos dos Estados Unidos, vemos que é um valor bastante acima da média, até, não é? Talvez lá seja de 3, 4% em média o dividend yield dessas tais grandes empresas de dividendos, e aqui a Navigator e grande parte aqui desta está bastante acima dessa média. Portanto, dividend yield de 6,71%, retorno total a 5 anos 12,35%. A nós, deu aqui um dividend yield bastante alto, não é? Consegue atrair muitos investidores aqui pelo seu dividend yield de 10,70%. No entanto, o retorno total a 5 anos foi negativo porque a empresa caiu bastante a nível de preço em bolsa. A Galp está com um dividend yield de 2,67% e um retorno total a 5 anos bastante positivo, aqui na ordem dos 37,56%. Este retorno total deriva-se muito do seu preço em bolsa, que teve uma grande variação quando a Galp descobriu um poço de petróleo que está para sustentar Portugal durante 120 anos. Descobriu na Namíbia, penso eu. A REN, com um dividend yield também muito alto, de 6,87%, e o retorno total a 5 anos negativo de menos 5,14%. A Sonae SGPS, dividend yield de 5,74% e um retorno total a 5 anos de 0,18%, que foi aqui muito comido, entre aspas, pelo preço em bolsa, que caiu bastante nestes 5 anos. A Altri, dividend yield de 4,90% e o retorno total a 5 anos também negativo, na ordem quase de menos 10%. EDP, 5,35% de dividend yield, também bastante bom, e um retorno total a 5 anos positivo de 12,57%.
Jorney Martins, 3,54% de dividend yield e um retorno total a 5 anos muito bom de 28,74%, também derivado à sua valorização do preço em bolsa. Para se investir em ações portuguesas, pode ser através de bancos ou corretoras online. Deves ter em atenção que, em regra geral, os bancos cobram taxas e comissões muito mais altas que as corretoras, ok? Vou-te mostrar um exemplo de como investir numa ação portuguesa, no caso a Galp, através da corretora DeGiro. Eu já estou aqui na página inicial da DeGiro e para encontrar a ação da Galp para poder investir, posso fazê-lo de duas formas, que é ou escrevendo no menu que está aqui em cima, nesta barra de pesquisa que está aqui em cima, escrevo Galp e aparece-me aqui Galp Energia da Bolsa de Lisboa, Bolsa ELI, clico aqui e venho à página para poder fazer a compra ou venda da ação. Isto é uma forma. Outra forma é através deste menu que está aqui no lado esquerdo, que diz procurar produtos, venho a ações, PSI 20, clico onde diz PSI 20 e depois tenho de encontrar aqui a ação da Galp Energia, que aqui está ela, não é? Clico em Galp Energia e venho novamente à mesma página que estava há pouco. Agora, vou querer comprar uma ação, não é? Então clico aqui no botão de compra, digo que neste momento está negociada a 20,36 euros, mas eu quero comprar a um preço abaixo disto, então eu quero comprar a 20,30, ok? 20 euros e 30 cêntimos. Quero comprar uma ação, que é aquilo que eu coloco aqui na quantidade, e portanto ele dá-me o preço final de 20,30. Coloco a ordem, vejo aqui as comissões que eu vou pagar por esta compra, de 2 euros no caso, não é? Confirmar e já se deu aqui a ordem em aberto, não é? Quando alguém quiser vender ao preço que eu estou disposto a pagar, aos tais 20 euros e 30, a ordem entra e eu passo a ter uma ação da Galp. O próximo produto financeiro que podes investir em Portugal, e que na verdade são dois, são os certificados de aforro e certificados do Tesouro. Eles são obrigações do Estado português. Talvez já tenhas ouvido falar deste termo, não é? Das obrigações. Então, as obrigações nada mais são do que empréstimos contraídos por empresas ou Estados junto dos investidores em troca de um juro por esse empréstimo. No final do prazo, o investidor recebe de volta o dinheiro emprestado. É uma forma de as empresas e os Estados se financiarem no mercado em vez de recorrerem à banca. No caso dos certificados, são obrigações com um grau de risco muito baixo, não é? Já que a probabilidade do Estado português ir à falência e não conseguir devolver-te o dinheiro emprestado ou pagar-te os juros que tem a pagar é quase nula, não é? Então tens o capital praticamente garantido. Eles são geridos pelo IGCP, que é a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, e podem ser subscritos ou resgatados de duas formas. Uma é presencialmente, no balcão do CTT, não é no Banco CTT, ok? É num balcão dos Correios CTT, ou pela internet através da plataforma AforroNet. A primeira subscrição tem de ser sempre feita presencialmente, pois também envolve a criação da conta Aforro e da entrega de toda a documentação necessária para a abertura da mesma. Depois, os reforços e os resgates que queiras fazer é que podem ser sempre feitos online através do tal AforroNet. Os certificados de Aforro e os certificados do Tesouro são muito semelhantes, mas têm algumas diferenças na forma de remunerar, no rendimento, nos montantes mínimos e prazos máximos que vamos ver de seguida. Então, em relação aos certificados de aforro, eles são emitidos por séries, sendo que cada uma tem as suas respectivas condições. Vamos ver os detalhes da série F, que foi lançada em junho de 2023. O período mínimo de subscrição é de 3 meses, portanto, tens de deixar o teu dinheiro investido pelo menos durante 3 meses. O prazo máximo de subscrição é de 15 anos. A nível de juros, não é, de rentabilidade, a taxa de juros base, a taxa base bruta, é variável e determinada mensalmente. É igual à Euribor a 3 meses, observado nos 10 dias úteis anteriores. Atenção que a taxa tem um teto máximo de 2,5%, ok? A série anterior, por exemplo, tinha um teto máximo de 3,5%. Mesmo neste momento que a Euribor a 3 meses esteja a 4%, a 5% ou 6%, no máximo, aqui a taxa de juros base dos certificados de aforro vai ser de 2,5%. Infelizmente, tem este teto e temos de lidar com isso. Tem um prémio de permanência de 0,25% entre o segundo e o quinto ano, 0,5% entre o sexto e o nono ano, 1% entre o 10º e o 11º ano, 1,50% entre o 12º e o 13º ano e 1,75% entre o 14º e o 15º ano. Portanto, no máximo, juntando o prémio de permanência à taxa base do certificado de aforro, pode ter uma taxa total de 4,25%. A nível de juro, faz capitalização trimestral, portanto faz reinvestimento, o que dá origem ao juro composto. O imposto sobre os juros é de 28%, não é? Que é o imposto sobre juros e dividendos aqui em Portugal. O capital garantido, podemos dizer que sim, não é? Com um grau de segurança muito grande que sim. E os montantes mínimos é de 100 euros de investimento e o montante máximo é de 50 mil euros.
Já os certificados do Tesouro são emitidos por versões, não é? O outro era por séries, estes são por versões. É outro nome, mas no fim vai tudo dar a mesma coisa. Vamos então ver os detalhes da versão Poupança Valor, lançada em setembro de 2021. O período mínimo de subscrição é de 1 ano, enquanto que o máximo é de 7 anos. A nível da taxa de juros, no caso, aqui já é fixa, não é? Enquanto os certificados do Tesouro é taxa variável, indexada ao Euribor a 3 meses, aqui é uma taxa de juros fixa. No primeiro ano é de 0,60%, segundo ano também 0,60%, terceiro ano 0,80%, quarto ano 0,90%, quinto ano 1%, sexto ano 1,30% e sétimo ano 1,60%. Em relação ao prémio de permanência, aqui sim é variável, não é? O prémio de permanência, a partir do terceiro ano, é de 20% do crescimento médio real do PIB em Portugal, nos 4 trimestres conhecidos no mês anterior à data de pagamento dos juros. No máximo, aqui também tem um teto, não é? Em que o prémio pode ser de 1,5%. O tipo de juros é juros simples, okay? Aqui não acontece o reinvestimento automático dos juros, como no certificado de aforro. O imposto sobre os juros também é 28%. O capital garantido, podemos também dizer que sim. E os montantes, vai montante mínimo de 1.000 euros e montante máximo de 1 milhão de euros. Como vês, apesar de ambos os produtos serem obrigações do Estado português, todas as suas condições são diferentes. Nos períodos em que o Banco Central Europeu decide ter os juros altos, que geralmente coincidem com períodos inflacionários e de crise, os certificados de aforro têm um rendimento superior, visto serem indexados a Euribor a 3 meses. Por outro lado, quando os juros estão baixos e a economia está estável, os certificados do Tesouro acabam por ser os mais atrativos, visto o prémio de permanência depender do crescimento do PIB do país. No caso do meu fundo de emergência, neste momento não está, mas já esteve muito tempo aplicado em certificados de aforro, visto ter as 3 características que eu considero fundamentais para esse fim, que é baixo risco, bastante liquidez e rentabilidade próxima à inflação. O próximo produto financeiro são as obrigações de empresas portuguesas. Este tipo de obrigações tem um risco um pouco maior do que as obrigações dos Estados, já que é mais provável uma empresa ir à falência e entrar em cumprimento com o pagamento dos juros ou devolução do capital do que o Estado de um país, generalizando, como é óbvio. Por norma, esse risco é maior nas empresas de crescimento ou nas empresas menos sólidas. Já no caso das obrigações de grandes empresas, o risco é, claro, muito menor. Provavelmente já deve ter visto algum anúncio de um clube de futebol, da EDP, da SIC ou da TVI a falar sobre a emissão de novas obrigações. Regra geral, quando são lançadas, elas ficam disponíveis para subscrição durante algumas semanas nos bancos e após esse período de subscrição nos bancos, elas passam para a Bolsa de Valores, passam a ser negociadas na Bolsa de Valores. E deves ter sempre atenção a um aspecto, que é cada banco cobra custos muito diferentes pelas mesmas obrigações. Então, eu aconselho a utilizar um simulador da CMVM que compara em detalhe os custos que cada banco cobra pelas obrigações que estão em negociação no momento. Quanto mais poupares em comissões, melhor, não é? Eu vou deixar o link do simulador aqui na descrição do vídeo. Para que entendas melhor o funcionamento das obrigações de empresas, vamos ter como exemplo as obrigações da SIC, lançadas em 2021 e com a duração de 4 anos. Então, ela teve um período de subscrição nos bancos, que é o chamado mercado primário. Okay? Os investidores podem comprar as obrigações diretamente nos bancos que estão a comercializar, que foi de 24 de maio de 2021 a 7 de junho de 2021. Geralmente é sempre 2 semanas. Depois disso, esse mercado primário, as obrigações passam a ser negociadas no mercado secundário, ou seja, na Bolsa de Valores, e a data da emissão na Bolsa foi 11 de junho de 2021. Data de reembolso, ou seja, a data de maturidade, é passado 4 anos, desde o início, ou seja, 11 de junho de 2025. A taxa anual nominal bruta, também chamada de taxa de cupão, é de 3,95%, portanto, descontando os impostos, a taxa anual efetiva líquida dá 2,86%. O valor nominal de uma obrigação era 30 euros, portanto, uma obrigação custava 30 euros e o mínimo a subscrever era 50 obrigações, ou seja, 50 obrigações vezes 30 euros cada uma dava 1.500 euros de mínimo de subscrição. Isto no mercado primário, ok? Era este mínimo que os bancos exigiam. O pagamento dos juros é semestral a 11 de junho e a 11 de dezembro até chegar à maturidade. Após o tal período de 2 semanas em que as obrigações puderam ser subscritas nos bancos, passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores, tal como nós vemos aqui na de Giro. Para comprar a obrigação é a mesma coisa do que nós vimos nas ações, portanto, aqui no botão compra, dizer o valor que queres comprar, emitir a ordem e está feito, tens uma obrigação da SIC. As obrigações de empresas, como apresentam um risco um pouco maior do que os certificados de aforro e do Tesouro, que são obrigações do Estado português, têm rentabilidades também maiores e que na grande maioria dos casos superam a inflação. São então uma boa opção de renda fixa para quem é mais conservador.
Outra opção de investimento em Portugal são os fundos de investimento mobiliários e imobiliários. Um fundo de investimento é um produto que agrega capital de vários investidores com o objetivo de investir em vários ativos como ações, obrigações, imóveis, entre outros, procurando atingir uma determinada rentabilidade esperada. Um fundo de investimento pode ser uma boa opção para quem não tem muito tempo ou não quer ter muito trabalho ou não tem muitos conhecimentos sobre o mundo dos investimentos. Eles garantem que não tens de preocupar com nada, estando o teu dinheiro a ser gerido por profissionais. Além disso, ao investir num fundo de investimento, estás indiretamente exposto a uma série de ativos diferentes, diversificando os teus investimentos. Cada vez são menos os fundos que cobram comissões de subscrição e de resgate, mas ainda há alguns que o fazem. Antes de aderires a um fundo de investimento, deves analisar cuidadosamente os 3 tipos de custos e comissões que podem cobrar, que são a comissão de subscrição, a comissão de resgate e os encargos correntes. No mesmo simulador da CMVM, em que podes consultar os custos que os bancos cobram pelo investimento em obrigações, também podes consultar os custos cobrados pelos fundos de investimento. Então estamos aqui no simulador de custos da CMVM e vemos que ele tem aqui os custos tanto de ações, obrigações e fundos de investimento, que está aqui caracterizado como organismos de investimento coletivo. E é aqui nestes que nós vamos clicar. Portanto, vamos escolher aqui os custos que, por exemplo, aqui o BPI Europa, Fundo de Investimento Aberto de Ações, cobra, ok, aos seus investidores. Vamos clicar aqui. Agora vamos dizer que queremos, portanto, valor em euros que pretendemos investir. Vamos escolher aqui 1000 euros. Durante quantos anos pretendemos efetuar este investimento? Vamos pôr 10 anos. E qual a taxa de rentabilidade anual bruta que estima obter? Vamos aqui colocar 6%. Afinal, é um fundo de investimento, também não podemos esperar mundos e fundos, não é? Vamos clicar aqui em calcular. E, portanto, ele já me diz aqui que não tem nenhuma comissão de subscrição, é 0%, ok? Comissão de resgate também é 0%, mas tem aqui a taxa de encargos correntes de 2,20%. Ou seja, nós esperamos ter aqui 6% de rentabilidade, não é? Bruta ao ano, mas vamos ter aqui menos 2,20% de taxa de encargos correntes. Portanto, na verdade, se esta taxa se concretizar, não é aqui apenas uma simulação, teríamos uma taxa, na verdade, que seria de 3,80%, subtraindo aqui a nossa taxa aos encargos a pagar. Portanto, além disto, ainda mais os impostos, portanto, a nossa taxa efetiva líquida seria muito menor. Portanto, sempre ter atenção aqui aos custos, sobretudo aqui nesta taxa de encargos correntes que os fundos de investimento cobram, porque podem, entre aspas, comer muita da nossa rentabilidade. Aqui neste site da APF-IPP, que é a Agência Portuguesa de Fundos, nós conseguimos consultar as rentabilidades históricas dos fundos de investimento em Portugal. Portanto, vemos aqui as estatísticas, rendibilidades e temos aqui dos mobiliários e dos imobiliários. Okay? Vamos clicar aqui nos mobiliários. E aqui ele vai ter os fundos de investimento ordenados nas suas respectivas categorias. Portanto, temos do mercado monetário, de curto prazo, portanto, fundos de investimento mais de tesouraria, não é? Portanto, fundos de curto prazo. E também temos aqui das obrigações da Europa, obrigações internacionais e também aqui só fundos de investimento compostos por ações, tanto ações de empresas portuguesas, ações nacionais, como de ações ibéricas, como de ações europeias, dos Estados Unidos e por aí fora. E podemos ver aqui nas nacionais a rentabilidade anualizada dos últimos 5 anos. Vemos que aqui deste fundo IMGA foi de 4,90%, né, de rentabilidade ao ano nos últimos 5 anos. Este BPI foi de cerca de 7,25%, okay? E aqui já está diluída os tais encargos correntes, a tal taxa de encargos correntes que pode ser por vezes muito alta. E só para comparar aqui com a dos fundos de ações da América do Norte, vemos que as taxas aqui já são, as rentabilidades aliás já são um pouco maiores, não é? 12%, 8%, 12%, 8%, aqui das ações globais também 11%, 9%, 9%, 8%, portanto, nestes fundos de investimento também conseguimos ter rentabilidades superiores investindo em ações estrangeiras do que propriamente em ações portuguesas. Mas é isso, está aqui neste site, neste APF-IPP, todas as rentabilidades que queiras analisar sobre qualquer fundo de investimento, tanto mobiliário como imobiliário. Por último, temos os tão famosos PPRs. Um PPR é um tipo de fundo de investimento cujo objetivo é ser um complemento à reforma, com a vantagem de garantir bons benefícios fiscais pelo caminho. Mais de 18% das famílias portuguesas dizem ter PPRs, portanto, é claramente um dos produtos financeiros mais populares em Portugal.
Os PPRs podem assumir duas formas distintas. Uma delas é sob a forma de fundo. São muito semelhantes aos tradicionais fundos de investimento mobiliários e, portanto, têm investimentos na bolsa de valores e, como tal, o capital não está garantido. No entanto, a rentabilidade pode ser alta. São habitualmente geridos por sociedades gestoras de fundos de investimento e por sociedades gestoras de fundos de pensões, mas a comercialização costuma ser garantida pelos bancos. A outra é sob a forma de seguro. A gestão deste tipo de PPR está, por norma, a cargo de seguradoras. Pode-se definir um valor a entregar periodicamente à seguradora que o aplica em ativos. Geralmente, este tipo de produtos garante a totalidade do capital, bem como uma rentabilidade mínima. Mas vale a pena lembrar que, por garantir o capital, a rentabilidade vai ser baixa, não é? Não existem ativos financeiros seguros com uma rentabilidade extraordinária. Portanto, se queres ganhar dinheiro à séria, tens de estar disposto a arriscar. Em relação ao benefício fiscal, consoante a idade de quem subscreve um PPR, o benefício fiscal na subscrição pode chegar a um montante até 400 euros por ano. Também no resgate, os PPRs garantem uma tributação bastante favorável quando comparado com outros produtos financeiros. Em vez dos típicos 28% que pagamos pelas mais-valias, não é, em qualquer produto financeiro, no caso dos PPRs pode chegar até 8% apenas. Em relação aos custos cobrados, são muito semelhantes aos dos outros tipos de fundos de investimento. Têm comissão de subscrição, não têm comissão de resgate, têm taxas de encargos correntes e, no caso dos PPRs sob a forma de seguros, têm comissão de transferência caso pretendas transferir o teu PPR. Faltando aqui ao simulador de custos da CMVM, vamos aqui em baixo novamente escolher a opção de organismo de investimento coletivo. Mas agora, não vamos escolher nenhum destes fundos de investimento porque nenhum deles é um PPR. O que vamos fazer é aqui nos filtros, escolher no tipo de fundos a opção de fundo de poupança reforma harmonizados, ok? Escolhemos esta opção. Filtrar. E agora sim já nos vai dar apenas os PPRs. E portanto, vamos escolher aqui um PPR só para analisar os custos que ele cobra, okay? A nível de taxas e comissões. Portanto, vamos escolher aqui o Alves Ribeiro, que é talvez um dos mais conhecidos aqui em Portugal. Vamos novamente aqui colocar o valor em euros de 1000 euros, queremos investir. Durante quantos anos? Aqui, como é para a reforma, vamos escolher 30 anos, por exemplo. E qual a taxa de rentabilidade que estima obter? Vamos colocar aqui 6% também, como há pouco. Calcular. E agora vamos ter aqui então as nossas taxas e comissões deste PPR. Geralmente demora sempre aqui um bocadinho a carregar a informação, mas aqui temos. Portanto, ele não tem nenhuma comissão de subscrição, até vou aumentar, não tem nenhuma comissão de subscrição, não tem nenhuma comissão de resgate, tem então os tais encargos correntes, neste caso é de 1,58%. Okay? Portanto, aqui durante estes 30 anos, investindo apenas 1000 euros, não é? mais nenhum reforço feito, teríamos aqui no final do investimento, no final dos 30 anos, 6.049 euros de montante bruto. Portanto, os custos a suportar pelo participante seria de mais de 2.200 euros. Isto apenas em comissões e impostos também, ok? Mas temos aqui a única taxa que pagamos, não pagamos taxa de subscrição nem de resgate, pagamos aqui no caso apenas os encargos correntes, que 1,58% é mais baixo do que o outro fundo de investimento que nós vimos, mas ainda assim é muito, muito alto, quando comparado, por exemplo, com os tão famosos ETFs, não é? Voltando aqui ao site onde nós podemos ver as rentabilidades históricas dos fundos, agora vamos ver dos fundos de poupança reforma, okay? Dos PPR. Escolhemos aqui no lado esquerdo fundos de poupança reforma. E aqui temos então as rentabilidades anualizadas de todos os PPRs em Portugal. E está aqui então o Alves Ribeiro, aquele que nós tivemos ainda agora a analisar os seus custos, não é? E vemos que a rentabilidade anualizada nos últimos 5 anos, aqui do Alves Ribeiro, foi de 2,70%, o que é uma rentabilidade bastante baixa, o que quer dizer que muito provavelmente sofreu bastante aqui com a subida dos juros de 2022 e 2023. É aqui uma rentabilidade bastante baixa e abaixo da inflação. Vemos também aqui este do Banco Inter 3,08%, também do Banco Inter quase 4%, e não houve assim nenhum com uma rentabilidade extraordinária. Mais um do Optimize com 3,14%, portanto, a 5 anos, poucos até foram os PPRs com rentabilidades acima de 2%. Portanto, aqui nos fundos que nós tivemos a ver agora, a nível de rentabilidades, foram aqui até superiores aos PPRs. Espero que tenhas gostado do vídeo e que agora já tenhas ficado a conhecer algumas opções de investimento made in Portugal. Apesar de alguns destes produtos terem características interessantes, como os benefícios fiscais que os PPRs dão, ainda assim eu prefiro investir o meu dinheiro no estrangeiro, sobretudo nos Estados Unidos, por ser mais rentável. A nível de custo-oportunidade, prefiro investir lá. Um grande abraço e bons investimentos.